e parabenizá-los, não pelo evento, mas assim, pela iniciativa de trazer isso para o Brasil, São Paulo, Brasil, de uma forma que eu considero assim, muito interessante, porque vocês fizeram um caminho diferente do habitual. Estão indo buscar em cada consultório, na ponta final, que é o que você disse, para que isso seja divulgado de uma maneira muito mais prática. Não fique... Eu acho que quando você traz um médico ou quem trabalha com um paciente para explicar, fica muito mais claro para o paciente como aplicar isso no dia a dia. Então, parabéns aí pela iniciativa. Eu que recebi vocês no consultório, sei exatamente o quanto isso vai fazer diferença na vida de muita gente. Então, o meu papel aqui é dizer assim, qual que é o papel dessa epigenética, tanto na fertilidade quanto no pré-natal? E aí vem a grande pergunta, por que se falar disso na gravidez? A maioria sempre teve um conceito de que, vou engravidar, vou ter uma gestação, me cuidar durante a gestação e tá bom, e tá tudo certo. Só que não é bem só isso. Claro que se cuidar durante a gestação é importante, mas a gente fala muito hoje nos 1000 dias. Então, que tudo começa antes da gestação, durante e depois, na primeira infância. E aí, a gente fala dessas 3 janelas de oportunidade da modulação metabólica, que é o que eu vou trazer um pouquinho do que eu tenho feito junto, em conjunto com eles no consultório. E o impacto que essa modulação tem, tanto na suplementação, quanto no estilo de vida, na orientação desse casal e dessa família e dessa criança que um dia vai se tornar adulto, que é o que a gente quer que realmente depois que ele se torne adulto seja uma vida saudável e que traga, e que a gente já atuando desde o pré-natal consiga mudar esse desfecho lá na frente. E, obviamente, quando a gente fala numa suplementação adequada, você melhora a taxa de fertilidade, tem um pré-natal mais saudável para a mãe e para o bebê. Aqui são as 3 janelas de oportunidade dessa modulação metabólica. Então, a pré-concepção, então como eu disse, não é só falar durante, assim, já engravidei, tá tudo bem, a gente pode começar a mexer nisso antes da concepção, e não é só com a mãe, que é uma grande questão. Todo mundo acha que a mãe tem que se cuidar, que a mãe tem que tomar cuidado com a alimentação e tudo mais, mas a gente sabe que o impacto do pai também faz muita diferença. Então, cuidar desse casal antes impacta diretamente na saúde da gestação e na saúde dessa criança depois. Então, quando a gente mexe nessa modulação, melhora a qualidade de espermatozoide, de ovulação, da fecundação e até da implantação. Depois tem durante o pré-natal. Quando a gente individualiza essa suplementação, melhora tanto a placentação, o desenvolvimento da gestação e também diminui todas essas doenças que a gente vê, parto prematuro, diabetes, perdas gestacionais, alterações do crescimento. E depois, na primeira infância, quando a gente mexeu em tudo isso lá atrás, a gente está impactando diretamente tanto no desenvolvimento infantil quanto na vida adulta, que eu acho que é a grande sacada de tudo isso lá na frente. Aqui é só um conceito novo que tem se discutido no mundo todo sobre o quanto isso impacta. Então, deixou de ser algo que a gente fala só em consultório, e tem se discutido muito no mundo inteiro do impacto de atuar nessas 3 janelas de oportunidade, o quanto isso vai impactar na vida de cada indivíduo. E aqui eu vou falar um pouco dessa suplementação de precisão. Então, existem hoje no mercado vários suplementos que são normais. Então, se você vai em qualquer prateleira de uma farmácia, você consegue comprar um suplemento que é comum. Eles não são ruins, não é isso, muito pelo contrário, eles têm o seu papel. Eu vou falar um pouquinho da nutrição na gestação, mas eles têm um papel importante, só que eles não são individualizados. O que eu metabolizo de um jeito não é a mesma coisa que você metaboliza. Então, eles são vamos dizer, um geral, assim, genérico. E faz total diferença você entender a individualidade de cada pessoa e suplementar baseado nessas diferenças genéticas de cada um. Então, o que a gente desenvolveu junto com a Epigene foi esse teste que ele vai buscar qual que é como cada um metaboliza cada nutriente.
Então a gente consegue dizer, olha, se você metaboliza bem tal coisa, tal nutriente, você não precisa tanto dele. Se você metaboliza muito mal, a nossa suplementação tem que ser, às vezes, dobrada, triplicada, para chegar numa suplementação de precisão mesmo. E isso impacta diretamente, obviamente, no pré-natal, na diminuição dessas intercorrências que a gente tem durante a gestação e depois. Eu vou só citar alguns nutrientes que a gente sabe do impacto deles durante a gestação. A coenzima Q10, por exemplo, ela não existe em nenhum suplemento pronto. Não tem. Não tem um suplemento que tenha coenzima Q10. A gente sabe o quanto ela é importante numa série de fatores, aqui eu citei alguns, então na melhora dos óvulos, melhora da qualidade do embrião, no aumento da taxa de gravidez e na melhora do endométrio, quando você está fazendo um preparo para a gestação. E simplesmente ele não existe em nenhum suplemento que ele é pronto. Cálcio é a mesma coisa, ele tem a quantidade de cálcio que tem um suplemento pronto é super baixa. E ele melhora para eclâmpsia, para B, diminui a chance de perda gestacional e diminui muito a chance de da paciente desenvolver uma doença hipertensiva da gestação. O ferro, que também não é só para anemia, a gente tem outras funções importantíssimas. Tem hoje alguns estudos falando na suplementação de ferro, por volta de 30 a 32 semanas, o quanto isso impacta na deficiência desse ferro no bebê quando nasce depois. O magnésio, ele também assim, tem uma impressionante o quanto o magnésio tem de sucesso em várias situações que a gente precisa, não só de doenças, mas também na função de tireoide, na produção de alguns hormônios, enfim, qualidade do sono. Aqui, antes de contar um pouco disso, eu queria só contar um caso que eu sempre uso como exemplo, inclusive para as pacientes, para quando eu vou falar do teste e explicar o porquê da importância de fazer o teste e depois suplementar adequadamente. Então, eu tive um caso no consultório, uma paciente assim, vivia bem, não tinha um grande sobrepeso, nada disso, muita dificuldade para engravidar, engravidou por FIV, e aí uma gestação que tudo bem, estava correndo bem, com 28 semanas ela desenvolveu uma pré-eclâmpsia super grave, e com 30 semanas teve que interromper essa gestação, então um parto, uma prematuridade extrema, felizmente ficou tudo bem, bebê com ela, mas imagina o estresse de tudo isso durante quando tudo aconteceu. Só que esse casal queria um segundo filho. E ao mesmo tempo tinha um medo enorme de ter uma segunda gestação. Com isso, a gente já tinha desenvolvido o teste lá na clínica e conversei muito com ela. Falei, olha, se você quer ter uma outra gestação saudável, a única chance que você tem é ter uma mudança de estilo, de hábito, de alimentação, e a gente ainda pode ir mais além em suplementar, em entender qual é o seu metabolismo e suplementar. Bom, ela e o marido entenderam essa importância, fizeram uma mudança já de estilo de vida ao longo do tempo, e ela engravidou naturalmente, o que na primeira tinha sido maior dificuldade e FIV. Nós fizemos o teste dela, e aí entendemos várias deficiências e várias questões que apareceram no teste e fizemos uma suplementação durante toda a gestação extremamente personalizada para ela. Uma delas, por exemplo, era o ômega 3. A gente sabe o quanto o ômega 3 que se fala do ômega 3 hoje. Ela tinha uma metabolização muito ruim do ômega 3. Então, na primeira, ela usou aquele basal do ômega, quer dizer, provavelmente não chegou nada para ela. E para eclâmpsia, para crescimento restrito, isso tem uma diferença absurda. Então a gente acabou suplementando para ela uma quantidade muito maior de ômega 3, porque ela metaboliza muito mal, e a gente descobriu isso no teste genético. Além do magnésio, do cálcio, a gente fez uma suplementação super adequada, junto com o nutricionista, junto com a mudança dela. Ela fez atividade física durante toda a gestação, teve uma mudança de uma dieta muito anti-inflamatória. No teste a gente descobriu que ela tinha uma alta predisposição para metabolizar muito mal o glúten e o leite e a cafeína. Então, com tudo isso, ela teve uma gestação absolutamente diferente da primeira, chegou a 38 semanas, um parto normal de um bebê a termo e num peso ótimo. Então, dizer que não é nada disso, isso é bobagem, assim, hoje eu diria que é quase que uma burrice dizer uma coisa dessa, quando a gente tem todas as evidências mostrando a diferença que isso faz.
Não é fácil hoje trazer esse conceito em consultório, porque ainda é algo que está crescendo, mas quando a gente traz os estudos, traz os casos e explica, vai trazendo essa clareza para o casal e para o paciente, eles vão entendendo a importância e o quanto isso vai impactar na vida do filho, que obviamente quando a gente engravida a gente quer tudo de melhor para os nossos filhos. E aqui eu trouxe só, a gente desenvolveu um teste junto com a Epigene, como ele vem para o paciente, né? Então fica muito claro, eu sempre digo que não precisa da nossa explicação, porque ele é bem autoexplicativo, mas obviamente a gente sempre faz uma explicação do teste depois. E aqui eu trouxe alguns exemplos para mostrar assim, o quanto isso muda para o paciente. Então, quando a gente vê que a cafeína, nesse caso, ela metaboliza bem a cafeína. Então, ela poderia até se permitir, eventualmente, na gravidez, um pouco mais de cafeína do que uma pessoa que metaboliza muito mal. Então, quem metaboliza muito mal fala, olha, nessa gestação você, por favor, não chegue nem perto da cafeína, porque isso para você vai fazer muito mal. Mas no caso assim, a gente consegue liberar um pouco. A vitamina D tem uma importância assim, absurda, não só para o osso, mas ela é um hormônio, ela tem uma série de funções no nosso organismo. E aqui, quando a gente vê que ela tem uma predisposição a ter bons níveis de vitamina D, você não precisa usar uma dose muito alta de vitamina D, principalmente na gestação, onde você vai fazer se você entra com uma carga muito alta, vai fazer um nível muito alto na placenta, se ela já tem essa predisposição boa. Então, a gente pode baixar esses níveis na suplementação. E aqui no nosso teste a gente também colocou as trombofilias, pensando também na questão de trombose, crescimento restrito, descolamento de placenta. Quando a gente sabe que ela tem essa predisposição muito alta, a gente cuida muito da homocisteína, vai atrás de outras questões durante a gestação, que talvez nem se falar, nem fosse pensar nisso se a gente não sabe que essa paciente tem esse risco. E aqui eu trouxe só um dos exemplos também, a gente também colocou nesse teste a questão do glúten e do leite, da lactose, na verdade, sabendo o quanto eles podem ser inflamatórios e o quanto uma pessoa que está inflamada, na gestação ela fica muito mais inflamada só por estar gestante. Então, sabendo da predisposição de cada paciente com relação a metabolizar bem ou mal, a gente orienta que se ela tem uma predisposição ruim para glúten e lactose, que ela realmente evite todos esses alimentos durante a gestação. Agora, se ela não tem, ela pode se permitir. É por isso que é tão individualizado. Não é aquela coisa, não é glúten para ninguém, leite para ninguém, ômega para todo mundo. Você vai de acordo com o teste, entendendo a predisposição dessa paciente e trazendo o melhor que ela pode ter durante a gestação e levar isso, né, para o bebê e para a vida adulta depois. Então, concluindo, hoje eu acho que não falar disso no consultório não dá mais. A gente precisa trazer esse conceito, é um conceito importantíssimo do pré, durante e do pós, do quanto isso vai impactar na vida de cada pessoa depois, na vida adulta, e a gente pode mudar muito essa humanidade que está tão maluca hoje para frente, mexendo já nesses pequenos detalhes durante a vida intrauterina. Então, a importância dessa metabolização, dessa suplementação muito individualizada, das mudanças de hábito, mas também entender o que cada indivíduo tem. E eu sempre falo que esse teste não é para gestação, ele é para a vida toda. Uma vez que ele é genético, a gente sabe da predisposição para a vida toda e ela vai aplicar isso na sua suplementação, não só durante a gestação, mas depois também. E é isso, obrigada.